Olá, colegas. Eu me chamo Fernanda Moreira, sou promotora de justiça aqui em Alagoas, atuo na 15ª Promotoria de Justiça da Capital, Patrimônio Público Municipal, e sou coordenadora dessas promotorias. Eu gostaria de agradecer o convite e já parabenizar o convite do CAOP, do Ministério Público da Paraíba, por trazer essa seara do orçamento, do direito financeiro para a nossa atuação funcional. Eu costumo dizer que nós temos excelentes advogados tributaristas para nos representar, para lutar contra as cobranças indevidas, as cobranças abusivas. No entanto, depois que esse dinheiro é arrecadado, que ele entra nos cofres públicos, nós temos, assim, poucas pessoas, poucos advogados e poucas pessoas interessadas em fazer a defesa, o controle e o acompanhamento desses recursos. Então, é uma tarefa muito do Ministério Público e ela está muito ligada com as nossas atribuições funcionais. Esse convite não foi aqui, não se trata de um curso de direito financeiro, mas a gente vai tentar fazer aqui uma apresentação com os conceitos que permeiam a nossa atribuição funcional, notadamente voltada para a área da criança e do adolescente, seguindo as diretrizes da resolução número 33 do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, assim, é um vasto campo de conhecimento onde eu procurei trazê-lo de uma forma simplificada, obedecendo os parâmetros do curso, né, que foi proposto, e tentar fazer uma abordagem muito prática com todos vocês. Vou compartilhar os slides para a gente ir trabalhando nesse contexto. Tudo certo? Muito bem. Esse trabalho que a gente vem tentando fazer é tentar conscientizar que lugar de criança é no orçamento. Isso porque a execução das políticas públicas perpassa pelo orçamento. Ele é o começo e o fim de toda ação estatal. E a gente precisa ter familiaridade com esses instrumentos orçamentários para que a gente possa desempenhar a nossa atuação funcional e influenciar positivamente na implementação dessas políticas públicas. A ideia é motivar um olhar plural, como vem preconizado na resolução, né, do Conselho Nacional, buscando uma atuação conjunta, infância com patrimônio público, e esse efeito cliquet, onde a gente possa cada vez mais avançar. A nossa apresentação ela vai se basear em 4 momentos. No primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre o sistema orçamentário, depois sobre o ciclo orçamentário, nele incluídas as leis orçamentárias, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre o OCA. Vamos começar com o sistema orçamentário. De início, a gente precisa entender que o sistema orçamentário ele tem 3 aspectos. Ele tem o aspecto administrativo, que é aquela questão muito ligada com o executivo, a elaboração da proposta, o dia a dia das políticas públicas e tudo, essas questões muito afetas ao poder executivo. Mas o nosso sistema orçamentário também tem um contexto político, porque o legislativo também participa. E aí a gente vai trabalhar com esses temas da moda, como as emendas parlamentares, a repercussão dela no dia a dia do orçamento. E também, como não poderia deixar de ser, o sistema orçamentário tem o seu aspecto econômico totalmente voltado para os fatos e os fenômenos econômicos e sociais que acontecem, como foi exemplo agora, esse contexto de pandemia que nós vivemos. Então, a nossa Constituição Federal, ela traçou um sistema orçamentário. O PPA, que tem duração de 4 anos, ele tem uma ideia de planejamento, ou seja, ele vai planejar as ações para um quadriênio. Em seguida, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que ela, a partir do PPA, a partir do que foi planejado para os 4 anos, ela vai escolher para o próximo exercício uma orientação da Lei Orçamentária Anual, que é o que vai realmente executar as ações, certo? Então, esse orçamento, a partir da Constituição Federal de 88, ele passa a ter esses 3 aspectos, o PPA, a LDO e a LOA. A gente vai trabalhar com cada uma delas.
Quando a gente fala em sistema orçamentário, a gente não pode esquecer a Lei 4.320/64, conhecida como a Lei do Orçamento. Essa lei, ela está em vigor ainda, ela tem um caráter de norma geral, até que seja editada uma norma geral que a Constituição estabelece sobre orçamento, é ela com quem nós trabalhamos. Eu sugiro, para futuro e para melhor conhecimento sobre o assunto, uma leitura da Lei 4.320, se familiarizar com esses instrumentos. A gente também tem várias portarias que nesse universo, e também é muito importante conhecer o Manual Técnico do Orçamento da União, ele vai ter todas essas diretrizes, e o MEMCASP, que é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Todas as dúvidas que tivermos, o MTO e o MPCASP, eles dão essa noção uma noção detalhada sobre todos os aspectos orçamentários. Falando em sistema, a gente também não pode esquecer a LRF, essa Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela foi inserida no ordenamento jurídico com a finalidade de estreitar os vínculos entre o PPA, a LDO e a LOA. Veio com o objetivo de criar mecanismos para que a fase de execução ela não se desvie do planejamento inicial. Ela vem com esse aspecto de equilíbrio nas contas públicas, e vem também com o aspecto de fortalecer os instrumentos de avaliação e controle da ação governamental, tudo com base no princípio da eficiência. Ela é uma lei também imprescindível de se conhecer melhor, de procurar buscar os conceitos que nela estão inseridos. Depois de trabalhar o sistema orçamentário das linhas gerais, é bom explicitar que esse sistema, ele está contido nele alguns princípios que são muito importantes. Eu separei alguns que dizem respeito mais ao nosso dia a dia, que não estão todos, mas que eles vão explicitar alguns conceitos que a gente vai conversar aqui. Então, o primeiro princípio que tem que ficar muito claro é o princípio da legalidade. O orçamento é o início e o fim de toda ação estatal. Esse conceito está inserido no artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal. Não é possível se criar despesa sem que ela esteja inserida no orçamento. Certo? Esse é um princípio muito importante. Equilíbrio. O princípio do equilíbrio entre receita e despesa, equilíbrio entre as contas públicas, ele veio reforçado pela LRF. É algo, assim, que não tem como a gente trabalhar com um sentido diferente desse equilíbrio. O orçamento das entidades, ele não foi feito para dar lucro, ele foi feito para atingir esse equilíbrio entre receita e despesa. O que existir de receita, as despesas sejam acomodadas nela, para evitar que sobrecarregue as futuras gerações um desequilíbrio que venha a descontextualizar essa questão da correlação entre receita e despesa. Outro princípio importante que vem no artigo 34 da Lei 4.320 é o princípio da anualidade. O nosso orçamento é anual e ele coincide com o exercício civil aqui no Brasil. Certo? Aí vamos destrinchar alguns princípios que eles são mais, vamos dizer assim, detalhados. O primeiro deles é o princípio da unidade. O que é que ele quer dizer? O orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para cada ente da federação. A gente vai encontrar no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, que a LOA vai compreender o orçamento fiscal, de investimento e da seguridade, mas não são orçamentos distintos. Tanto o orçamento fiscal, do investimento e da seguridade, eles fazem parte, eles compõem o orçamento que é único de cada ente. Então, na verdade, é uma consolidação. A gente pode ter separado o orçamento fiscal e de investimento e de seguridades apenas para fins didáticos e para melhor compreensão e individualização, tanto das despesas como para as receitas, mas só existe um orçamento, certo?
O outro princípio, sim, vamos voltar um pouquinho. Essa questão de ter um só orçamento, ele perpassa muito por esse tema que estamos vivendo agora, do tal do orçamento secreto, né? Então, só existe um orçamento. Não é possível se pretender fazer um orçamento sobre o qual não tenha sido dado publicidade, sobre o qual tenha transparência e que seja apartado daquela lei. Outro princípio importante é o princípio orçamentário da exclusividade. Também está consignado na Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 8º. O que é que esse princípio diz? A regra, a lei orçamentária serve para prever despesas, prever receitas, perdão, e fixação de despesas. Ou seja, não pode conter nenhum dispositivo estranho. Isso porque no passado, como era uma lei anual, se aproveitava dessa lei para se incluir caudas orçamentárias, ou seja, dispositivos estranhos que você não sabia onde é que está isso. Ah, está na lei orçamentária. Então, com a Constituição Federal, a regra é aquela lei orçamentária, ela serve para prever receitas e fixar despesa. Tem exceção? Sim. Duas exceções. Na lei orçamentária pode vir autorização para abertura de créditos suplementares, que a gente vai estudar o que se trata deles, e também autorização para contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita. Contratação de operação de crédito é a possibilidade de contrair empréstimos. Então, as duas exceções ao princípio da exclusividade é a autorização para abertura de crédito suplementar e a contratação de operação de crédito. Outro princípio muito importante é o princípio da não afetação ou não vinculação das receitas. Ele também está previsto na Constituição Federal, no artigo 167, inciso 4º. O que é que ele quer dizer? Segundo esse artigo, é vedada a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Nós sabemos que existem alguns tributos que são vinculados, como a taxa, as contribuições de melhoria, mas, no geral, a receita de imposto, ela não pode ser vinculada. Temos exceções, e a própria Constituição vai elencar também no artigo 67, como, por exemplo, a repartição constitucional dos impostos, a destinação de recursos para a saúde, a destinação de recursos para a educação, os próprios fundos. Então, mas a princípio, e como regra, o imposto não pode ser vinculado. Depois vocês dão uma lida, tá? Aqui esses slides vão ficar à disposição e tá ali no artigo 67, ele desdobra mais ou menos essas exceções ao princípio da não afetação. Outro princípio muito importante e que tem muito a ver com a nossa atuação é o princípio do não estorno ou o princípio da vedação do estorno. O artigo 167 da Constituição, inciso 6º, diz que é vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Esse tema a gente vai desdobrar ele em casos concretos. Mas, a princípio, o que é que ele quer dizer? Como a gente vai estudar melhor, as leis orçamentárias, elas são de iniciativa do Executivo, mas ela tem uma participação do Legislativo. Então, a proposta orçamentária, ela segue para o Legislativo, que aprecia e vota naqueles termos. Qualquer reprogramação, repriorização ou modificação durante a execução, justamente em face desse aspecto político, ele precisa da prévia autorização legislativa, porque senão o executivo vai ter uma ampla liberdade de sair remanejando, fazendo transposições ou transferindo uma despesa para outro órgão sem essa prévia autorização legislativa. E é aqui, nesses instrumentos, que podem ocorrer os desvios, as dificuldades que não perpassem por essa prévia autorização legislativa e que passe por esse procedimento de legalidade, que é também a lei orçamentária, já que toda despesa tem que estar prevista no orçamento.
Outro princípio importante é o princípio da especificação. Aqui eu vou passar com alguns princípios da Lei 4.320 que vão delimitar alguns aspectos importantes com relação a como as receitas e como as despesas devem ser consignadas no orçamento. Por esse princípio, também chamado de discriminação ou de especialização, as receitas e as despesas devem ser discriminadas, demonstrando a origem e a aplicação dos recursos. Isso porque se pretende que elas sejam discriminadas para se tornar melhor conhecidas. Então, a lei do orçamento não pode ser dotação global, englobando tudo junto, que a gente não possa saber do que se trata. Não, a receita e a despesa devem ser discriminadas, possibilitando a identificação, no caso da receita, de onde vem, qual é a sua origem, e no caso da despesa, onde vai ser aplicada. No caso de orçamentos do Estado e do município, de capitais, esse princípio, eles atendem muito bem, mas eu tenho visto muitos orçamentos de municípios pequenos, onde tem a destinação global do valor da receita e do valor da despesa, sem qualquer discriminação, ou, geralmente, em dotações globais, onde você não pode identificar. Então, isso já é um trabalho do promotor, tentando ver essa lei orçamentária que não está conforme esse princípio, sugerir essas adequações. Existem exceções a essa regra, sim, alguns programas especiais de trabalho e a reserva de contingência, porque aí ela não precisa ser desdobrada, ela já está dizendo exatamente do que se trata e você já consegue identificar ao que se refere. Outro princípio importante, que também está previsto na Lei 4.320, é o princípio do orçamento bruto. Segundo o artigo 6º da Lei 4.320, todas as receitas e as despesas devem constar da Lei do Orçamento pelos seus valores totais, vedadas qualquer deduções. Por exemplo, o orçamento da despesa de pagamento de pessoal, ele deve constar o valor bruto e não o líquido. Isso por quê? Porque do bruto vão ser retiradas as deduções. Então, as deduções devem ser feitas a posteriori. A lei tem que prever o valor total, porque senão a gente pode incorrer naquela questão de não ter recurso para fazer a vedação e ela ser descontada do que foi posto em líquido. Então, as receitas e as despesas devem constar pelos seus valores totais.